Gabriela Hart tinha sido suspensa, junto com desembargadores do TRF4, e o Barroso, sendo lavajatista que ele é, com o voto de Barroso, o CNJ anulou o afastamento de Gabriela Hart, a juíza do Copia-Cola, amiga do Moro, e adiou a ação contra Moro. Reportagem do Rafael Neves, lá no portal UOL. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, decidiu nesta terça-feira, dia 16, anular a decisão do Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, que havia afastado do cargo a juíza Gabriela Hart, que conduziu processos da Operação Lava Jato. Foi mantido, porém, o afastamento de 2 desembargadores do TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O que aconteceu? O CNJ derrubou por 8 votos a 7 a decisão que havia afastado Hart. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do CNJ, votou contra os afastamentos e pediu vista da análise do mérito do caso. Com isso, fica adiada a decisão que pode abrir um PAD, um processo administrativo disciplinar, contra Hart e o senador Sérgio Moro, que também é investigado. Barroso afirmou que o afastamento dos juízes foi uma decisão ilegítima, arbitrária e desnecessária. Segundo o ministro, Salomão não tinha justificativa para punir os magistrados em decisão monocrática um dia antes da sessão colegiada no CNJ. Além de Hart, a decisão do CNJ também beneficiou o juiz Danilo Pereira Júnior. Ele foi um dos magistrados afastados por Salomão, mas o plenário reverteu a decisão. Já o afastamento dos desembargadores Carlos Eduardo Thomson e Loraci Flores de Lima foi mantido por 9 votos a 6. Então teve gente afastada sim, né? E o Danilo Pereira foi beneficiado como a Hart. A Hart é investigada por supostas irregularidades na Lava Jato. O CNJ vai apurar se ela e o senador Sérgio Moro violaram leis da magistratura durante a operação. O caso de Moro, porém, foi retirado de pauta e será julgado em outra sessão que ainda não tem data. Soube que o voto do presidente teria que ser o último e parece que o Barroso... O Barroso o quê? O Barroso abriu a votação, já começou errado. Não, ele faz uma defesa desesperada. O que a Gabriela Hart sabe do Barroso, hein, gente? O que a Gabriela Hart sabe do Barroso? Tá esquisito isso aí. O caso de Moro, porém, foi retirado de pauta e será julgado em outra sessão que ainda não tem data. Hart condenou o presidente Lula em um dos processos da Lava Jato do sítio. Foi ela que sentenciou o petista a 12 anos e 11 meses de prisão no caso do sítio de Atibaia em fevereiro de 2019. Em abril de 2021, porém, o STF anulou as condenações do petista na Lava Jato e nessa sentença de prisão do Lula, ela usou falas do processo do triplex. Foi um negócio porco, gente. Foi um negócio horrível. Salomão afirma que Hart direcionou 2,5 bilhões obtidos com delatores para interesses privados. Ele afirma que a juíza cometeu irregularidades ao homologar um acordo entre a Petrobras e a Lava Jato do Paraná para que a Força-Tarefa administrasse um fundo bilionário. Esse fundo chegou a ser criado, mas o acordo acabou suspenso 2 meses depois. Para Salomão, Moro e Hart contribuíram para a criação do fundo ao definir a Petrobras como a única vítima dos crimes de corrupção investigados pela Lava Jato. Essa decisão, segundo Salomão, foi tomada no Paraná sem consulta à União ou à PGR. Considero que foi uma medida ilegítima, arbitrária, desnecessária o afastamento dos juízes por decisão monocrática, sem deliberação da maioria e sem nenhuma urgência que não pudesse aguardar 24 horas para ser submetida a este plenário, diz o ministro Luiz Roberto Barroso do CNJ, presidente do CNJ. 2 desembargadores tiveram afastamento mantido. O CNJ manteve afastado os desembargadores Carlos Eduardo Thomson Lenz e Loraci Flores de Lima. Eles são titulares do Tribunal Regional em Porto Alegre. Já o juiz Danilo Pereira Júnior, que teve o afastamento revertido, estava na chefia da 13ª Vara em Curitiba. Os desembargadores haviam sido afastados por suposto descumprimento das ordens do Supremo Tribunal Federal. Em maio do ano passado, quando estavam na 8ª turma do TRF4, os magistrados afastaram o juiz Eduardo Apio dos processos da Lava Jato. Apio foi considerado suspeito após ter feito uma ligação intimidatória, supostamente, para o filho do desembargador Marcelo Malucelli.
Para Salomão, os membros do TRF4 demonstraram desrespeito obstinado às ordens do Supremo Tribunal Federal. Segundo o corregedor, a decisão que afastou o Apio da Lava Jato impactou os processos do Paraná, que estavam suspensos por ordem do Supremo. Um dos impactos foi o restabelecimento de 2 mandados de prisão que haviam sido suspensos pelo juiz. Bom dia, Cristiana Brito! Ainda tem a história do pai dessa moça, sim, que o Leandro Demore contou lá no site dele. Associações de juízes saíram em defesa de Hart e dos desembargadores. A APAJUF, Associação Paranaense dos Juízes Federais, chegou a convocar uma paralisação em protesto contra a decisão de Salomão. A PGR também se manifestou contra os afastamentos na sessão do CNJ hoje. Subprocurador-Geral da República, José Adonis Calouçá, afirmou não ver motivação suficiente para afastar Hart e os desembargadores. O afastamento cautelar de qualquer magistrado reclama motivos de natureza extremamente grave, além de contemporaneidade dos fatos, ainda mais quando determinado de forma monocrática, situação que não se verificam no caso em debate. Nota da AJUF, Associação de Juízes Federais do Brasil. Juíza trocou mensagens com Deltan sobre o acordo. Ela confessou, gente, ela confessou aquilo que a gente viu na Vaza Jato. A Hart fez a mesma coisa com o Deltan Dallagnol. Juíza trocou mensagens com Deltan sobre o acordo. O relatório de Salomão afirma que Hart tratou, fora dos autos, da criação do fundo da Lava Jato. Em depoimento ao CNJ, ela disse que tratou do assunto em janeiro de 2019, por mensagens de aplicativo com o deputado federal cassado Deltan Dallagnol, do Partido Novo do Paraná, que à época chefiava a força-tarefa da Lava Jato do Ministério Público Federal. Dinheiro do fundo, de acordo, segundo o acordo, sairia de uma multa acertada entre a Petrobras e os Estados Unidos. Para encerrar processos na justiça norte-americana, a estatal aceitou pagar uma multa e direcionar 80% do valor para o Brasil. Segundo Salomão, a Lava Jato cometeu irregularidade ao assumir esses recursos porque o acordo nos Estados Unidos previa que o beneficiário seriam as autoridades brasileiras. Hart disse no CNJ que a Lava Jato pediu pressa na homologação do acordo. Ela afirmou que foi procurada pela Força-Tarefa para que validasse o trato da Petrobras nos próximos dias. Segundo a juíza, os procuradores afirmaram que ia ficar muito feio para o Brasil todo o dinheiro da indenização ir para os Estados Unidos. Aí bota num fundo que é dos caras, né? Por aqueles dias, Dallagnol tratou com Hart dos processos contra o Lula. O UOL revelou que o ex-procurador mandou mensagens aos colegas em 10 de janeiro de 2019, informando que havia encontrado a juíza e que ela se comprometeu a dar uma sentença no caso do sítio de Atibaia. Ela copia e cola. O que de fato ocorreu menos de um mês depois. Expliquei que o Ministério Público queria de mim porque foi naqueles 4 meses caóticos, quando Hart atuou sozinha na 13ª Vara de Curitiba, e o Ministério Público dizendo que se eu não decidisse, a gente ia perder 2,5 bilhões e o Brasil ia deixar esses 2,5 bilhões nos Estados Unidos.